Bom, e atendendo alguns pedidos lá no meu Instagram, hoje eu vou aqui nesse vídeo falar um pouco sobre a minha cirurgia de ginecomastia, que eu realizei em fevereiro, contar alguns detalhes, falar um pouco sobre o que é ginecomastia, as formas de tratamento, como foi pra mim fazer a cirurgia, o que me levou a fazer essa cirurgia, valeu? Fiquem ligados. Ginecomastia, o que é? Ginecomastia nada mais é que o aumento, que a hipertrofia da glândula mamária. E como isso acontece? Na verdade, a causa principal é a desregulação hormonal. A desregulação do eixo testosterona e estrógeno. E isso pode acontecer por vários motivos, vários. A velhice, o chegar da idade é um dos motivos. Sobrepeso, o sobrepeso pode causar a desregulação desses hormônios e por isso muitas vezes a ginecomastia é confundida com gordura, com excesso de gordura e muitas vezes é as duas coisas. É sim o aumento da glândula mamária como o aumento da quantidade de gordura na região. Tanto é que muitas cirurgias de ginecomastia, e a minha foi assim, são acompanhadas de pequenas lipos para corrigir ali, para dar uma limpada, vamos dizer assim, melhor na região do peitoral, na região do mamilo. O uso de hormônios sintéticos também é um fator que pode desregular a função hormonal, né? E na verdade, eu me atrevo a dizer que a maioria dos casos, tá, desconsiderando a velhice, onde também pode haver esse acúmulo de gordura, essa desregulação hormonal, dentre outros fatores que ocorrem em bem menor quantidade, mas pode acontecer também. Qual o limite da ginecomastia? Quando identificar uma ginecomastia? Um dos sintomas principais, além do sintoma estético, né, do fator estético, que é o aumento, principalmente do bico do peito, e isso pode ter vários níveis, pode ser bem pouquinho, como era a minha era razoavelmente pequena, pode ser muito grande. Existem alguns homens, sim, que têm uma ginecomastia tão grande, mas tão grande, que chegam a lactar bem brevemente. E qual o problema disso? A ginecomastia raramente é maligna. Normalmente ela é muito tranquila de ser operada, a cirurgia é muito simples, sendo que ela tem um caráter estético muito importante para o homem. É muito ruim você colocar uma camisa e ficar aquele peito grande, aquele peito caído. E quando isso acontece na adolescência, porque a puberdade é um fator que causa desregulação hormonal, mesmo que na maioria dos casos o próprio organismo faça o trabalho de colocar as coisas no lugar, a adolescência é um período muito crítico. Quem tem filho, quem é adolescente, que pode vir assistir esse vídeo, sabe que o ambiente escolar ele pode ser muito tóxico para algumas crianças, para alguns jovens. Especialmente para aquele jovem que é um pouquinho mais gordinho, que tem um sobrepeso, ele já é alvo de piadas normalmente, isso é um fato. Você gostou ou não de ouvir isso? Isso acontece. Se isso for acentuado com uma condição da mama ali maior, hipertrofiada, imagina a educação física, tem que trocar de roupa, tem que tomar banho no colégio, enfim. É muito ruim para os adolescentes terem que passar por isso, e isso é um ponto de atenção. Em adultos, tem a questão da autoestima, claro, principalmente ir à praia. Ir à praia para alguns adultos com ginecomastia muito avançada é uma coisa complicada, é uma coisa difícil. Então é algo que precisa ter atenção. O fator estético, o fator psicológico é algo que na ginecomastia pesa mais do que o problema em si de forma fisiológica, de forma para o teu organismo como uma doença. Dito isso, quais são as formas de tratamento? Basicamente, a cirurgia. Pois é, existem medicamentos que tentam por reverter os sintomas da ginecomastia, mas são muito difíceis. Eu fui a uma mastologista antes de ir até o cirurgião, conversei com ela e ela falou que para a medicina, para a mastologia, é praticamente caso cirúrgico. A reversibilidade da ginecomastia com medicamento? Olha, os casos são quase zero. O percentual de sucesso nesses casos é muito pequeno. Muito, muito pequeno mesmo. Eu cheguei a tentar com medicamento, meramente como alternativa à cirurgia, mas os efeitos foram nulos. Nulos, nulos, nulos. E voltando a falar brevemente dos sintomas que eu acabei pulando, além do fator estético, lógico, fisicamente, o que é que muda? Aumenta-se muito a sensibilidade na região do mamilo, na região da ginecomastia em si, né? Na área que for ali maior. Sua sensibilidade pode aumentar e não é uma sensibilidade boa, eu estou falando de dor. O toque pode doer, uma pancada você jogando futebol, praticando algum esporte, até mesmo casos muito graves, casos muito agudos da ginecomastia,
o próprio tocar da camisa, o próprio roçar da roupa causa dor. Imagina você sentir dor meramente por estar vestido. Então é algo que precisa de atenção, sim. Fui a mastologista, fiz os exames, mamografia, etc. Foi constatado uma ginecomastia bem pequena, benigna, né? Graças a Deus. E ela já encaminhou, não me encaminhou na verdade, porque em caso cirúrgico eu já tinha um cirurgião em qual eu confio, que é da minha família, e eu só faria com ele, né, em caso cirúrgico. Então ela me orientou a procurá-lo, porque afirmou que não teria jeito com remédio, tomei o medicamento por 3 meses, mesmo assim, dito e feito, não teve efeito. Então fui até ele um tempo depois. O que eu quero dizer com isso? Se é algo que te incomoda, procure ajuda, tá? Porque isso pode até evoluir. Não foi o meu caso não evoluiu, meu caso estagnou. E eu vou falar por que estagnou, porque eu vou falar desde quando eu percebi que tinha algo diferente. Quando que eu comecei a perceber que algo estava diferente tanto na assimetria quanto na estética do meu peitoral? Eu sempre pratiquei academia, eu pratico musculação há muitos anos mesmo. Então eu tinha um nível de massa muscular. E ok, o tempo foi passando e eu, pouco a pouco, devido a trabalho, compromissos, faculdade, diminuí meu volume de treino, diminuí as minhas idas à academia, até que eu praticamente parei de malhar, parei de treinar, e aí eu perdi massa muscular, como é normal. Foi atrofiando a musculatura, diminuí. E eu notei que o peito direito não diminuiu que nem o esquerdo, e não diminuiu na proporção que o meu corpo diminuiu. Tudo bem. Falei, deve ser normal. Continuei seguindo com a vida, isso desde 2017, pessoal. Estou falando de 2017. Fui seguindo, reduzi ainda mais meu nível de treino, e aí eu comecei a notar, já em 2018, que algo não estava normal. O meu peito esquerdo, perfeito, desenhadinho, correto, e o direito, com uma pequena protuberância um pouco abaixo do que seria a linha do corte do peitoral. Continuei observando em 2019, e aí vendo uma série de fotos, eu vi, eu tenho ginecomastia. E depois que eu afirmei que eu tinha esse problema, eu só conseguia ver aquilo. E acreditem, vou dar um salto temporal para esse ano, quando eu comecei a comunicar às pessoas que faria cirurgia. 9 em cada 10 pessoas falavam, nossa, eu nunca tinha percebido nada. Pois é. Isso é para vocês verem que quem tem o problema sempre vai reparar mais. A não ser que seja algo muito gritante, pelo visto não era. Para mim era. Toda foto que eu via, eu só olhava para aquilo. E as pessoas de fora, às vezes, nem percebiam aquilo. E isso eu falo mesmo de roupa, tá, gente? De roupa eu notava. 2020 veio, pandemia, essa doença maldita, eu falei, eu vou olhar isso agora, tá? Já tinha ciência que era necessária, cirurgia, etc. Mesmo assim, fui ao mastologista para fazer tudo como manda o figurino, e aí foi isso tudo que eu falei para vocês. E aí, quanto aos sintomas, notei a assimetria, falei, esteticamente está ali. E aí comecei a notar o toque. E aí fiz um exame parecido com o que as mulheres fazem, né? Comecei a tocar e eu notei que doía muito. Para falar a verdade, não doía muito. Doía especificamente no toque bem reto, assim, a 180 graus, perdão, reto, no mamilo, aí doía. Fora isso, não sentia dor, não sentia mais nada. Fui no mastologista, não deu certo o medicamento, fui ao cirurgião da minha confiança, de fato, ginecomastia. E um detalhe, eu só tinha em uma das mamas, tá? O comum é ter em duas, mas eu só tinha em uma delas e era razoavelmente pequena, dado alguns exemplos que eu tive posteriormente, pesquisando sobre o tema, participando de grupos. Tem um grupo no Facebook bem grande, é um grupo a nível Brasil, que trata do tema com muita responsabilidade, certo? Inclusive, peguei algumas fotos para colocar aqui para vocês. Vou deixar minha foto também para vocês verem como era. O Dr. Caio, né, que é o meu médico, meu cirurgião de confiança, meu médico, foi perfeito, muito tranquilo ao tratar do tema, sem terrorismo. E durante essa jornada, desde que eu comuniquei publicamente que faria cirurgia e até mostrando pós, e alguns colegas de Instagram, seguidores, vieram falar que também tinham essa questão, que estavam buscando ajuda, procurando um médico, algo do tipo, perguntando se planos cobriam essa cirurgia. Essa questão do plano, gente, é bem delicada mesmo, porque assim, os planos cobrem, mas existem uma série de regras envolvendo isso. Eu prefiro hoje não me aprofundar nessa questão, porque é algo que carece de muita pesquisa, merece contato com os planos, e como eu não fiz por plano, como eu fiz particular,
talvez eu não tenha competência técnica nem conhecimento para falar isso para vocês, tá bom? Mas os planos em geral cobrem sim a cirurgia de ginecomastia, mas existem alguns critérios que devem ser respeitados e o médico vai poder falar isso melhor para vocês, tá legal? Essa cirurgia também pode ser feita pelo SUS. O SUS é maravilhoso no seu tratamento, o SUS é maravilhoso no seu atendimento, mas como qualquer serviço público, leva tempo. A fila é grande, o SUS, como em outros tratamentos também, outras doenças, outras patologias, prioriza casos mais graves, casos que não são meramente estéticos, casos que realmente levem algum risco à saúde do indivíduo. Então, se você hoje não tem um plano de saúde, você não pode pagar pelo particular, se informe no SUS, marque uma consulta com um clínico ou com um mastologista direto, eu não sei dizer. Eu não sei se você, pelo SUS, pode ir diretamente no cirurgião plástico, mas vale a pena correr atrás sim, se é uma coisa que você quer fazer, se é uma coisa que te aflige muito, que te prejudica por esses aspectos que eu falei posteriormente, procure ajuda, tá bom? O serviço público tá aí e tem que ser usado. E o pré-operatório, pelo menos no meu caso, gente, tudo que eu falar aqui é no meu caso, tá bom? Que, como eu falei, era uma cirurgia de uma mama só e uma ginecomastia considerada pequena. Então, no meu caso, eu entendo que foi muito tranquilo. Dado a recuperação e dado o relato de alguns colegas nesse grupo que eu falei de Facebook, a minha cirurgia foi muito tranquila mesmo. Muito em função também da competência do meu médico, que sempre deixou tudo muito tranquilo para mim. Marquei a cirurgia para o dia 8 de fevereiro e um detalhe, um parênteses. Eu fui lá no Cairo em janeiro de 2021, mas só consegui marcar a cirurgia para fevereiro de 2022, porque no ano passado eu passei o ano inteiro gravando os treinos da minha plataforma de treinos, certo? Vocês já devem ter visto por aqui alguns vídeos. Então, 2021 foi impossível devido à demanda física que eu tive. Eu não teria tempo de parar um mês, por exemplo, para descansar. Então, eu marquei para início de 2022, 8 de fevereiro de 2022 foi a data da minha cirurgia. A cirurgia foi pela manhã, se eu não me engano, por volta das 11 da manhã, meio-dia, não me lembro agora. Me internei cedo, me internei acho que 7 horas ou 8 horas. Realmente eu não me lembro da hora. Mas me internei bem de manhãzinha. A cirurgia foi de manhã ali, quase à tarde. E às 18h30 eu fui liberado para casa. Isso mesmo. Cirurgia de 1h30, no máximo 2 horas. Muito tranquila. Acordei já no quarto, né? Foi uma anestesia geral. Eu tomei geral. Meu risco cirúrgico baixíssimo, né? Graças a Deus, tudo certinho. Então foi uma anestesia geral. Me internei no dia, voltei para casa mais ou menos 12 horas depois, 10 horas depois. Cuidados no pós-operatório. Mais uma vez eu vou falar. Estou falando da minha experiência. Sempre respeitem o que o seu médico falar para vocês, correto? Usei o colete, não usei a cinta completa, usei só o colete por cerca de 30 dias. Qual é a importância do colete? O colete vai ajudar a reestruturar aqui o colo, para facilitar a cicatrização dos pontos que são todos internos e vai reduzir a possibilidade de fibroses. Usem o colete conforme a orientação médica. Quanto tempo eu fiquei sem treinar ou fazer esforço agudo? Primeira coisa, dirigir. Eu sou um cara que gosta de dirigir, dirijo com frequência todo dia, né? 6 dias. 6 dias sem dirigir um veículo. Moto eu não ando mesmo. Se andasse de moto, seria mais tempo, provavelmente, por causa do esforço físico. Operei no dia 8, numa terça-feira. Na segunda seguinte, eu voltei a dirigir. Treino e atividade física, que é algo que eu faço pro Instagram, aqui no YouTube, para os alunos. Atividade leve, o Caio liberou com 15 dias, dado a minha condição, a minha ótima recuperação, que foi muito boa a minha recuperação, certo? 15 dias. Ainda assim, no 14º dia, eu fiz um treino muito leve de membros inferiores, muito leve, alguns alongamentos bem breves. No dia seguinte, eu treinei novamente, só que logo depois, na semana seguinte, eu tive uma viagem. Eu viajei, fiquei 15 dias fora, então não treinei. Foi bom que ficaram 30 dias de recuperação certinho, super tranquilo, não tive um porém. Então, com 30 dias, eu já estava 100% liberado a treinar pesado. Com 30 dias eu estava fazendo supino já, 100%. E antes disso, eu falei para vocês que eu operei no dia 8 de fevereiro. No dia 12, eu já estava liberado para ingerir bebida alcoólica. Não o fiz, mas estava liberado.
e para comer carne de porco? Eu falo isso porque normalmente são as maiores perguntas que nós recebemos em qualquer cirurgia, em qualquer processo inflamatório, tatuagem, piercing, etc. Eu estava liberado para comer tudo. Resumindo, podia comer e beber tudo. Aí vai dar consciência de cada um fazê-lo ou não. Não usei dreno, tá? Não usei dreno, mais uma vez. Se o Caio notar, ele falou, se ele notasse que ouviu excesso de secreção, um acúmulo de líquidos, talvez ele botasse, mas não foi necessário. Graças a Deus, porque dreno é uma coisa muito chata, muito delicada e incômoda. Que bom que eu não tive que usar. Sobre o ponto, tá? Eu vou ver se eu tenho alguma foto aqui, boto aqui a foto. Os pontos são todos internos, mas no primeiro momento você vê o seu mamilo, a sua auréola, dobradinha para dentro, porque ele pega por dentro e vai costurando. Com o tempo, o ponto vai cedendo e a auréola volta ao normal. A minha não voltou 100% ainda, mas em cerca de 6 a 8 meses para ela retornar ao normal. Logo, logo ela vai estar 100% normal, mas não é nada que me incomode, muito longe do incômodo que eu sentia antes de fazer a cirurgia, no que diz caráter estético. Ficou só um fiozinho para fora, né? Um nylonzinho para fora, aqui com 10 dias. Com 10 dias, eu fui lá no consultório dele, ele cortou o nylon e problema resolvido. Tudo muito tranquilo. Eu acho que é isso que eu tinha para falar da minha cirurgia. É o primeiro vídeo que eu faço aqui no canal, que não é de treino, então é o que eu estou aprendendo ainda, entendendo como funciona. Para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar um bastidor aqui. Eu estou gravando um microfone em outro gravador, agora eu vi que eu não gravei, que eu não liguei o gravador novamente. Então o áudio que vocês estão ouvindo vai estar um pouquinho ruim, que é o áudio do celular. Peço desculpas a vocês, mas nos próximos eu vou melhorar, com certeza. Comentem aqui embaixo se o vídeo foi muito breve, se ficaram dúvidas, o que eu poderia ter explicado melhor, porque eu realmente estou aprendendo e eu conto com a audiência de vocês para melhorar, tá bom? Muito obrigado. Se inscrevam no canal, deixem um like. Eu não estou acostumado a falar isso porque eu uso mais o Instagram, mas eu quero vir mais para o YouTube agora, porque são conteúdos maiores, vídeos maiores, onde eu posso dar explicações melhores. Então, como o pessoal fala, se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho e se quiserem, comentem aqui embaixo. Valeu!